Mas primeiro, antes de chegar no documentário, vamos contar primeiro pra galera que tá conhecendo vocês como surgiu o Abdala Brothers, da onde que veio essa parceria que tá dando tanto sucesso, tá ganhando prêmios aí afora, tá ganhando muito reconhecimento no mercado. Cara, é muito interessante, porque o Abdala Brothers, ele surgiu de um sonho. Ele surgiu de uma vontade que a gente tinha de estar próximo daquilo que a gente sempre amou. Nós crescemos, nossos pais sempre foram aficionados com esporte radical. Então, em casa nunca teve uma bola de futebol. A gente nunca assistiu um jogo ao domingo, era sempre primeiro DVD, Ayrton Senna. O primeiro DVD que a gente assistiu de qualquer tipo de esporte chamava Nitro Circus. Nossa. Então, assim, a gente vem de uma casa onde todo mundo gostava, meu pai e minha mãe gostavam de esportes radicais, X Games era a nossa Copa do Mundo, e o Travis Pastrana era o Neymar pra gente, assim, sabe? Sempre foi esse cara que você fala, cara, maior atleta de todos os tempos. Então, a gente cresceu nesse meio, no meio do motorsport. Sempre foi apaixonado com isso, e tanto que o Salomão aprendeu a andar de moto sozinho quando ele tinha 4 anos de idade e eu com 5. E aí quando eu tinha uns 7... Era uma Bills, cara. Não era nem moto 9, de criança, era uma Bills. Tipo assim, na praia, tá ligado? Na época que podia andar de moto na praia. Sim. Nós somos em mineiros. pé, assim. Eu ia perguntar de onde Meu é o pai, sotaque. Nós somos mineiros, a gente nasceu em Teoflotone. E Teoflotone, ele fica, assim, cara, do lado da Bahia, assim, mais ou menos 1h30 da Bahia, você já tá dentro da Bahia. Então a gente cresceu ali na região de, Acoípe, às vezes ali muito na região, a gente frequentou muita região de Trancoso, antes de ser isso que é hoje, na época era só uma comunidade de pescadores, Alcobaça muito também. Então ali na época podia andar de moto na praia, então meu pai ensinou a gente a andar ali, a gente sempre andava. E aí ia de um lugar pro outro, lembra? Ia pra uma house jogar contra o Strike. Então, basicamente, o mundo das motos e dos carros de esportes a motor sempre foi uma coisa que era muito forte pra gente. E então a gente tinha esse sonho de virar um atleta, sabe? Virar um piloto ou alguma coisa assim. Só que logo, quando a gente era muito moleque, meu pai já falou, piloto esquece, filho, eu não tenho dinheiro pra isso não. E não deu muito certo também, né? Meu pai conseguiu, juntou uma grana, comprou uma motinha pra gente, era uma TTR 125 Yamaha. E aí a gente começou a andar, 1 ano andando com a moto, é o primeiro dia, e eu sempre fui, eu sou 2 anos mais novo que o Sá, né? Então a moto era meio grande pra mim. Então eu tinha 9 anos de idade, o Salomão tinha 11, é uma moto já maiorzinha. Então eu não dava muito pé, eu tinha que parar e meu pai pegava a moto, que eu não aguentava ela. Aí a gente tava há uns meses já treinando lá no Calango Cego. E aí, no dia que eu pedi pro meu pai pra toda andar foi só pra ele falar porque ele era pior, entendeu? Não. Foi o primeiro dia que eu fui andar na pista grande com rampa. Então, cara, fiz alguns treinos o dia todo, foi super legal, aprendi a pular. Tudo. Cara, na última volta, eu errei um pulo que era uma mesa. E aí eu passei a recepção dela e posei muito inclinado, meio de Willis, de RL. E aí, no que eu pousei, meu pé escapou da pedaleira e eu fiquei de peito no banco. Era pequeno, o que aconteceu? Eu fiz acelerar a moto toda e tinha uma curva de paredão. Cara, eu pulei a curva de paredão. Ninguém nunca foi macho pra pular essa curva até hoje, depois de mim, sabe? Não, é que você também não foi macho. Você aconteceu. Você Foi traumatizou escapolada. todo mundo. Você foi pequeno. Essa é a história de como quase foi Abdala Brother. Não, foi no singular. Foi singular, quase foi no singular, porque eu fui... Cara, foi 5 ossos, uma fratura exposta, fiquei 2 anos... sério isso? Não, ele quase foi de arrasta. Não, e eu tive uma infecção muito séria Mostra que foi o braço. chamada... Com 9 anos? 9 anos de idade aqui. Aqui foi exposto. Esse corte a gente tem que colocar no podcast. A gente tem um grande podcast de moto que é patrocinado pela Querimão, Yamaha. mano, Querimão. A Yamaha fez 2 grandes cineastas. Nosso sonho era ser piloto de motocross, deu muito errado. Ele falou, vamos pegar a câmera na mão. E aí, foi isso, cara. Quase. Não, mas peraí, você falou, vamos pegar a câmera na mão. Imagino que aí tem uma licença poética. Tem eu não uma sei licença. se aos 9 anos vocês pensaram isso. Porque na nossa pesquisa a gente tava vendo que vocês são formados em administração. Ou fizeram administração. Em que momento... Porque o administrador é um cara que põe as coisas também de pé. Então eu imagino que para nascer os Abdala Brothers, ter a administração na veia, ela é importante. Mas quando veio o cinema mesmo? E não é porque parece um pouco... Nessa época, não foi quando a faculdade, não. Eu diria que a faculdade teve muito pouca influência nisso. Foi um pouco parecido com o que você estava contando antes da gente começar a gravar aqui, que você falou, eu gostava de cinema e aí a carreira de jornalista foi pegando e aí você vai soltando uma coisa ou outra. Então, assim... Eu não acho que a gente teve uma colaboração grande, eu já entro nesse ponto, mas eu acho que nem foi tanto isso. O ponto foi que a gente gostava dos esportes, a gente queria estar perto
obviamente não tinha grana pra virar piloto profissional, não tinha grana pra treinar, pra tentar ser alguma coisa. Então sempre foi aquele negócio que é tipo aquele sonho. Então você vai na corrida, você assiste os pilotos, você pega o autógrafo e você fica assistindo aquilo. Em 2013, não sei se vocês lembram, mas o X Games veio pro Brasil, lá em Foz do Iguaçu. O X Games mesmo, não foi tipo só o Já tipo, teve Moto em São X. Paulo antes. Mas era só o Moto Era só X. o Moto Mas X. esse veio tipo todo Tipo, o X o Games evento, foi, né? o evento inteiro foi pra Foz. E, cara, era um grande sonho nosso ir pro X Games, etc. A gente foi pro X Games, foi super especial, foi a viagem da nossa vida. A gente conheceu todos, eu conheci o Pastrana, conheci o Ken Block, conheci todo mundo que eu queria conhecer na vida. E tem a assinatura deles todos, sabe? Aquela coisa maravilhosa. E o nosso, naquela época, nós como moleques, assim, tipo, a GoPro tava assim, em altíssima. E no X Games existia um sorteio da GoPro, onde eles iam sortear, tipo, 2 GoPros no evento inteiro. E o resto era, tipo, garrafinha da GoPro, tá? Boné da GoPro. Sim, é legal estipular isso, que o quanto era o nosso sonho ter uma GoPro. Porque a GoPro revolucionou muito essa geração nossa. E também toda a quantidade de tudo que era de vídeo de esporte. Porque você nunca teve muito POV, né? Você nunca teve a visão do atleta, porque as câmeras eram muito grandes. Então, chegou num ponto que a gente falou, pô, a diferença é que agora eu consigo colocar essas câmeras na gente e a gente começar a estar próximo disso que a gente é apaixonado. Só que a GoPro no Brasil era muito cara, né? A gente sempre teve essa diferença muito grande entre o produto lá fora e aqui. Tanto que na época a gente tinha um iPod Touch, lembra? E aí a gente ia andar de bike, a gente amarrava ele com silver tape na testa pra tipo, filmar o POV, saca? Então, a gente queria muito ter uma GoPro. Não tinha grana pra comprar. Meu pai como você perguntou, a origem do nosso nome é Abdala, é libanês, então... Árabe. Árabe. E mineiro. E mineiro. A junção perfeita. Então, obviamente, de jeito nenhum que o babá ia dar a câmera. E aí o que aconteceu era o grande sonho, a gente tava tentando juntar dinheiro. Lá, meu pai sempre teve loja de carro, de venda de carros usados, então a gente ia pra loja dele e lavava os carros. E aí ele dava R$5, R$2,50 pra cada um pra lavar o carro. Ainda era bom negócio pra ele. Mas era bom pra gente quando chovia, hein? Era. Não enxugava um carro, eu nem precisava molhar. Lavava 20 carros num dia. Aí a gente juntava essa grana pra comprar as coisas que a gente queria. A gente tava juntando a grana pra comprar a GoPro, mas ainda não tinha chegado lá. Isso estamos falando vocês com, sei lá, 14, 12? Pô, 2013. Eu nasci em 96, a gente tá falando de eu tinha 16? Ah, você tem 17? 30, você tem 28? Eu tenho 27. 16, esse tinha Eu tenho 17. 29, eu tinha 17. Tá. Tinha 17, ele tinha 15. Tá. E a gente queria muito comprar a câmera, aí tinha esse sorteio da GoPro. Só uma coisa que eu acho muito... Desculpa, eu sou pai, você estava falando de vocês e eu fui para a Fórmula 1 10 anos e eu parei para ser pai. Assim, era super estudado. Então, assim, e aí eu sempre eu vou ter 2 porque a maior força da minha vida são os meus irmãos. Uma irmã mais velha e o do meio, o Rodrigo. É muito Fernando importante. Rodrigo. Então eu me interesso por essas coisas. Vocês estão sempre conjugando no plural. A gente queria comprar, a gente queria... Isso era uma ambição casada, tipo, um com 17, um com 15, assim, ô brother, quando você tem aí, peraí, 18, as moedinhas na Exatamente, mesa, porque eu acho isso exatamente, bonito, cara. exatamente. Assim, tão cedo. Porque aí a gente não tá falando de business. Nunca Um foi sonho, business, entendeu? já perguntaram isso muito como surgiu, eu sempre falei, eu nunca imaginei uma vida longe desse cara, porque assim, a gente era melhor amigo, a diferença é muito pouca, são só 2 anos. Então quando criança a diferença é maior, hoje eu não vejo mais diferença. Tipo, eu não olho pra ele como... criança, a gente era sempre inseparável, mas isso aí eu tenho que dar um crédito muito grande aos nossos pais. Eles sempre nos educaram muito como, cara, esse é seu melhor amigo, é a pessoa que você tem que proteger Quando a não vida tiver aqui, inteira. malandrão, vocês dois aí. E meus pais sempre ensinaram a gente muito cedo disso. tipo, sabe? a gente não tinha... O quarto era junto, a gente ia comer fora de casa no shopping, você não pode pedir uma coca pra você e uma coca pra ele, é uma coca para os dois. A pipoca pros dois, Se entendeu? não quer tomar um Guaraná, Vocês vocês tinham vão que ter achar num acordo ali. Sempre um acordo. Então a gente sempre viveu Que legal, cara. nessa divisão que a gente, tipo, nunca tinha esse negócio do... E outra coisa, meu aniversário é em junho dele também, então os aniversários são juntos também. O bolinho... A Nunca vida teve, toda, nunca teve aniversário Agora, separado. Não sei se em Minas tem o com quem será. Era também Não. ou não? Não, Isso você tá maluco. Ah, não. bom! Aí tinha cantado divide, esse. né? Senão não teria Vai. Abdala Brothers. Não, aí era separado. Eu tinha que achar Graças alguma a Deus, coisa. pô. separado. Mas então assim, sempre teve essa união muito grande, a gente fazia as coisas juntos, fazia os esportes juntos. E aí a gente queria comprar a GoPro, tava juntando a grana, lavando os carros na loja do meu pai.
E a gente já tinha comprado um iPod, sabe? Meu pai, assim, quando a gente era muito novo, assim, tipo 13 anos, ele já falou, tipo assim, ó, tá aqui a última coisa que eu vou te dar, esse Motorola V3, e tipo, é isso, agora você trabalha. Então agora você vai juntar a sua grana de algum jeito, ou fazendo tarefas em casa, ou indo trabalhar lá na empresa comigo. E aí a gente, novinho, ia lá, tipo, lavar carro, sabe? Tipo, então foi muito legal que teve uma educação. Por isso que eu falei que a faculdade de administração não foi o que influenciou a gente no business. Foi trabalhar na loja dos meus pais. Isso tem a ver, acho que com a questão até libanesa, não? Assim, muito. Aí eu não tô falando que muito. vocês brincaram com isso, mas acho que essa coisa de serem comerciantes, eles têm. Não, muito, histórico, acho. Muito. Provavelmente é mesmo. E foi uma coisa que, tipo, na nossa educação a gente sempre pensou, tipo, não adianta esperar nada do meu pai, tipo, da minha mãe. Tipo, eles não vão esperar nada, eu tô falando de minha mãe ou meu pai vão me dar isso que eu quero. Não. Eles vão me ensinar como fazer pra eu chegar lá, sabe? E aí, então, a gente, pô, super trabalhando, tinha comprado já o iPod Touch, tava mó feliz com aquilo, né? Pô, imagina, um moleque dessa idade comprar um negócio desse era super bacana, a gente ficou super feliz. Mas a gente queria comprar a GoPro, que a GoPro era o que ia desbloquear a gente pra virar atleta. E aí a GoPro tava lá fazendo um sorteio no evento, 2 GoPros e o resto era boné e garrafinha. E cara, eu ganhei a GoPro. Eu ganhei o sorteio da GoPro. E ganhei a GoPro. A gente tem a foto desse dia. E foi nesse dia que eu e o André, tipo, desbloqueou na nossa cabeça, tipo, eu vou virar um atleta. Tipo, nada para a gente agora, mano. A gente tem a GoPro. Ou a Red Bull, ou a Red Bull ou a GoPro. A gente vai ser atleta de um dos dois. E, tipo, era o grande sonho, assim, sabe? Então a gente começou a praticar todos os esportes que a gente praticava e tentar ver pelo lado da filmagem o que ia fazer a gente ficar melhor na filmagem. Então a gente começou a fazer downhill. Moto cortou, né? O garoto aqui quase morreu. Meu pai falou que não podia. Eu comecei a fazer downhill, que, pasme, é muito mais perigoso do que o motocross, né? Mas na época ninguém pensou nisso. Então eu tava felizão lá fazendo downhill. Aí começou a gravar andando de downhill, começou a gravar fazendo wake, que era o nosso esporte favorito, era wakeboard. Só que aí o que aconteceu? A galera que era boa no meio, então, tipo, no wake, a gente tinha o Pedrinho Caldas, que era um atleta nível topo, era atleta Red Bull já, era um moleque, o melhor do Brasil. Eles começaram a chamar a gente pra andar junto com a gente. Pra gente andar junto com eles. E a gente começou a perceber que não era porque a gente andava bem, mas era porque a gente filmava bem. E a gente começou a ver que, pô, a gente tem um talento ali na filmagem. E esse talento na filmagem me leva mais perto pro esporte. Então, no caso do wake, cara, eu queria fazer wake, eu queria andar todo final de semana. Só que é muito caro a mensalidade do Cable Park. Agora, eu faço um vídeo pro Pedrinho, que é um atleta profissional, e é filho do dono do Cable, ele me paga em permuta de eu poder andar no Cable. Então, vê como dava tipo, prancha hobby... pra gente e trocava pela anuidade de nós dois também. Então, o hobby do vídeo nos trazia mais perto daquilo que a gente queria fazer e não tinha grana pra fazer. E aí, cara, a gente costuma descrever essa fase, né, que é de 2013 a 2017, foi a fase que a gente ficou bom. Foi a fase que a gente treinou, aprendeu o nosso estilo, que é esse estilo muito próximo da ação, que chega perto, que parece que vai bater na câmera, e que entende do esporte, assim, é um nerd do esporte, ele sabe o que naquele esporte é bonito de filmar, sabe? E foi bem ali em 2017 que, tipo, isso a gente começou a ver que deixou de ser um hobby para uma coisa que a gente gostava muito, e a gente entendeu que não era esporte, era vídeo. E aí, em 2017, que a gente tinha... Só um PS, o nome Abdala Brothers era só uma assinatura de vídeo. Não existia. Não era CNPJ, não era empresa, nunca foi business. Era hobby. Como que você assina o Abdala Brothers? Aí eu e o Deco estão editando, estão fazendo isso. Então foi... Aí continua. Não, aí em 2017, que foi inclusive quando, acho que foi 16 ou 17, não sei se foi um ano antes, que a gente fez aquele primeiro vídeo de Wake que a gente aí assinou como Abdala Brothers, porque foi um pouco depois da GoPro. Eu não lembro.